Vamos aqui para uma sequência de exercícios de aprofundamento, tá? Vamos para o primeiro. Bom, a gente tem aqui um barco querendo atravessar um rio que tem uma distância de 4 km entre as margens, tá? A correnteza tem uma velocidade de 6 km por hora e a travessia deve ser feita segundo a menor distância PQ. Então, o barco ele tem que percorrer essa trajetória, tá? Claro que visto por uma pessoa que está na Terra, certo? Ele tem que percorrer essa trajetória aqui. Então ele não pode descer o rio, nem pode subir o rio. Ele tem que percorrer a menor distância é PQ. Só que ele vai percorrer isso em 30 minutos, certo? Em 30 minutos. Então, como ele vai fazer isso? Ele vai ter que colocar o barco apontando de uma maneira que compense a correnteza e ele consiga fazer isso aí, tá? Como é que ele vai fazer mesmo? Bom, no problema anterior, no vídeo anterior, se ele colocar o barco apontando diretamente isso aqui é a velocidade da correnteza, né? Se ele colocar o barco apontando diretamente com a direção da velocidade apontando diretamente para cá, fazendo um ângulo de 90 graus com a correnteza e com as margens, a gente viu no exemplo anterior que ele vai acabar descendo o rio. Então ele não pode fazer isso. Se ele colocar apontando o barco para cá, aí que ele desce o rio com mais facilidade ainda, vai descer mais ainda o rio, mais para baixo. Ele não pode fazer isso, ele não pode descer o rio, ele nem pode descer nem subir. Então ele só tem uma possibilidade. Se ele não pode vir para cá, não pode vir para cá, eu vou tentar apontar o barco para cá, de uma maneira que eu compense a correnteza, tá? Então, colocar para cá. Então aqui seria a velocidade do barco em relação a a água, né? Certo? Só que aí, para mim saber a velocidade do barco em relação à Terra, eu preciso fazer aquela caixinha e que é o retângulo e pegar a diagonal, né? Tudo bem. Só que como é que eu vou fazer agora o retângulo se agora os meus dois vetores aqui, as duas velocidades, elas estão inclinadas, né? Não posso fazer um retângulo. Não posso fazer um retângulo se eu não tenho as duas velocidades fazendo no ângulo de 90 graus. Aqui elas não estão fazendo um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Eu não posso fazer um retângulo, mas eu posso fazer um outro desenho que é um paralelogramo, né? Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer um paralelogramo. Paralelogramo é uma coisa assim, um quadrilátero, né, que tem os lados paralelos e iguais, certo? Esse lado aqui é paralelo a esse e é igual, tá? Eu vou fazer um paralelogramo, tá? Que essa regra aqui que a gente está fazendo desde sempre aqui é a regra do paralelogramo, tá? Aí como é que eu vou fazer? Eu tenho esse lado aqui, então eu vou fazer ele igualzinho aqui, certo? E tenho esse lado aqui, vou fazer ele igualzinho aqui, ó. Pronto. Agora esse é igual a esse e esse é igual a esse. Agora o que eu tenho que fazer é juntar diagonal. De maneira que eu tenho que fazer a diagonal que dê exatamente passando por essa linha tracejada, porque eu quero que essa diagonal
faça isso porque eu quero que o barco percorra isso aqui. Então pronto. Aqui é a velocidade, isso aqui é a velocidade resultante dessas duas velocidades que existiam antes, né? Que é a velocidade do barco e a velocidade da correnteza, tá? Então, a velocidade resultante seria igual à velocidade da correnteza mais a velocidade do barco na correnteza, ok? Essa aqui é a forma geral de se colocar em forma de vetores. Só que, olha como é que eu estou com o desenho ali. Estou com o desenho assim. Aqui eu tenho P. Aqui eu vou chamar isso aqui de S. E esse ponto aqui eu vou chamar de T. Vamos fazer um triângulo aqui para ver como é que é esse triângulo aqui por fora. Aqui. Tenho P. Bem aqui eu tenho S. Bem aqui eu tenho T. Né? Então, vou fazer um triângulo aqui. Bom, isso aqui é paralelo a isso, né? Então, faz 90 graus. Então, aqui é 90 graus. Né? Esse tamanho aqui é esse tamanho aqui. Então, isso aqui é 6. Esse tamanho aqui é a velocidade do barco em relação à Terra. E esse tamanho aqui é a velocidade do barco em relação às margens. Desculpe, em relação à água. Tá? Bom, eu só tenho um 6 aqui, eu não tenho nenhum B nem um R, né? Ainda calculado. Mas a velocidade do barco em relação à Terra é a única velocidade que está... É a velocidade resultante que a pessoa vê na Terra, o barco indo do ponto P ao ponto Q, certo? Essa velocidade tem que ser igual a 4 km, né, por meia hora. Meia hora pode ser escrito assim, né? 1/2 da hora. Essa velocidade tem que ser 4 km dividido por meia hora. Senão ele não percorre isso aqui em meia hora. A velocidade vista pelo quem está na Terra. Isso aqui, matematicamente, eu repito o primeiro, que é uma divisão de fração. Repito a primeira fração de cima e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda fração é 2 vezes 1 hora. Isso dá 8 km por hora. Ah, acabei de descobrir quanto é a velocidade vista pela Terra. É 8. Né? Então, esse VR aqui é 8. Então, se eu fizesse o triângulo de novo, né? Ficou meio feio, né? Se eu fizesse de novo, aqui seria 6, aqui seria 8. Bom, aqui é pitagórico, porque é o 345 multiplicado por 2. Então, aqui seria 10. Né? O 345 multiplicado por 2. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 2 é o triângulo pitagórico. Esse aqui é um triângulo retângulo conhecido. O 3, o 4 e o 5. Né? E esse aqui é o triângulo pitagórico multiplicado por 2. Então, eu multiplico todos os lados por 2. Eu tenho esse aqui, a ampliação do pitagórico. Tá? Então, eu sei que a velocidade do barco é 10 km por hora. E tem que ser aqui, apontando aqui para cá. Tá? Uma outra forma de resolver isso aí seria pensando assim, ó. Tendo essa sacada, ó. Aqui é o ponto P e aqui é o ponto Q, né? Aí você vai pensar assim: tem a correnteza.
tem a velocidade da correnteza aqui, tá? Então, eu tenho que colocar uma velocidade aqui, que é a velocidade do barco, mas de uma maneira que a velocidade do barco seja resultado de duas velocidades. Ela é resultante de duas velocidades. Então, eu posso pensar que ela é resultante de uma velocidade aqui e de uma velocidade aqui, certo? Essas duas velocidades podem ser estudadas separadamente, porque ela vai resultar nessa aqui. Eu posso pensar nisso, sendo que essa aqui é a velocidade vista pela Terra, que é a velocidade responsável por percorrer 4 km em meia hora. Então, a gente já sabe que aqui é 8 km por hora. E essa velocidade aqui seria a velocidade responsável por anular a correnteza. Então, aqui seria 6. Aí, mais uma vez, eu teria o triângulo 6, 8 e 10, se eu pensasse desse jeito, né? Tivesse essa sacada, tá? Porque a gente sabe que o barco a todo momento não vai subir o rio nem descer o rio. Então, ele deve ter alguma velocidade aqui que, vamos dizer assim, cancele a velocidade do... ele deve ter alguma velocidade na horizontal, por outro lado, que cancele a velocidade da correnteza. É uma outra sacada para resolver esse problema, tá? Então é isso aí, pessoal. Um problema um pouquinho mais bem elaborado, tá? E terminando aqui. Tchau.